Saudações! Fala pessoal, chegando aí com mais um vídeo novo no canal. A gente vai estar falando aí dessa vez das regras de Mandela. E aí vai ser um vídeo com 15 questões inéditas, pessoal. Certo ou errado? Para passar para vocês aqui. Então pessoal, só lembrando aqui que nós já temos 2 vídeos no canal. Esse é o terceiro vídeo. Então cada vídeo aí tem 15 questões. Esse é o terceiro e último, pois nós exaurimos aí, perpassamos por todas as regras aí e pegamos os pontos necessários, né? Os pontos aí habituais para que você possa estar tomando conhecimento e chegando no dia da prova lá colocando X no lugar certo. Então 45 questões inéditas, pessoal. A gente já tem no canal aí. Então é importante que vocês corram lá, se inscrevam, curtam, compartilhem para estar todo dia recebendo conteúdo novos. Então, pessoal, está passando aí, sempre que pedindo apoio de vocês, que possa se inscrever no canal, compartilhar aí, curtir, comentar, fazer críticas, sugestões. A gente pede o apoio de todos aí, pessoal. Bacana? Então, sem delongas, nosso objeto de estudo aí é as regras mínimas da ONU para tratamento de pessoas presas. Isso foi recomendação da ONU, tá? Através das Nações Unidas aí. E a gente vem trazer para vocês aí, porque isso vai estar na sua prova. Ok, pessoal? E como de costume, nossa passagem introdutória e reflexiva acerca da palavra de Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Então, pessoal, a gente tem que percorrer isso aqui nessa vida, pessoal. A gente sempre passa aí, né, por dificuldades, por aflições, mas a palavra de Deus fala em Romanos 12:12 que a gente tem que alegrar na esperança, pessoal. Mesmo aí que às vezes a coisa esteja difícil, a gente tem que alegrar aí que vai dar certo, que pode ser possível, sempre positividade, sempre tá emanando aí essa esperança aí positiva. Sede paciente na tribulação, pessoal, desertas, dificuldades. A gente sabe que os tormentos aí dessa vida é habitual, que a gente tem que ter paciência, pessoal, e sempre perseverar em oração, que é o nosso canal de comunicação com Deus aí, nos mantém vivo, aceso nessa caminhada aí, até o porvir. Então é imprescindível, pessoal, essas passagens aqui para a nossa vida, e a palavra de Deus, como sempre, brilhante, né? São pequenas palavras aí que tem uma grandiosidade, uma pequena frase já muda todo um contexto da nossa vida, né, pessoal? Então vamos nos alimentar aí sempre da palavra. Então, sem delongas, a gente vai estar iniciando aqui o nosso vídeo. Importante que você pause aí sempre que julgar necessário, para que você possa entender melhor a questão, bater uma bola com ela. Os comandos aqui são sempre iguais, tá? A gente vai fazer pequenos desdobramentos aí, ressaltando, pessoal, que são questões aí mineradas direto do texto de lei, questões exclusivas, garimpadas, pessoal, para vocês. Então essas questões aí 99,9 de chance de estar na sua prova. Então vamos junto nessa caminhada aí rumo à aprovação, conte conosco que vai dar muito certo, pessoal. Beleza? Fé aí, vamos arrebentar. Partamos para a questão de número 1. Se o estabelecimento prisional reunir um número suficiente de reclusos, nessa mesma religião deve ser nomeado ou autorizado um representante qualificado dessa religião. Questão número 1, pessoal. Fala aí que se o estabelecimento prisional reunir um determinado número de reclusos da mesma religião, deve ser nomeado ou autorizado um representante? E aí, pessoal, questão de número 1. Partamos para o gabarito. Questão de número 1 está correta. Conforme a regra 65 e o seu inciso 1º, pessoal, se no estabelecimento tiver aí um número suficiente de reclusos da mesma religião, aí deve ser nomeado, né, ou autorizado a ser representante qualificado, ou seja, um ministro, um oficial, um pastor, um sacerdote, ele que vai estar aí sendo essa pessoa que vai estar passando as orações, as reuniões, as visitas pastorais. Então as regras mínimas da ONU segurou esse direito aí, direito de religião, direito de crença. Então a gente tem visto aí muito recorrente nas provas essas questões, pessoal. E a regra de Mandela coube aí assegurar esses requisitos. Então nossa questão de número 1 está correta, pessoal. Partamos para a questão de número 2. O representante qualificado, nomeado ou autorizado, deve ser autorizado a organizar periodicamente serviços religiosos e a fazer, sempre que for aconselhável, visitas pastorais privadas, no horário apropriado de todos os reclusos. Questão de número 2, pessoal. Falando novamente aí sobre o direito de crença, de religião, mais propriamente dito aí, acerca aí desse ministro aí,
responsável aí pelas visitas, né, pela doutrina aí da religião ao qual ele serve. Então partamos para o nosso gabarito, pessoal. A questão está incorreta. A regra 65, pessoal, inciso 2, fala que o representante qualificado deve ser autorizado a organizar periodicamente serviços religiosos e a fazer, sempre que for aconselhável, visitas pastorais privadas. Ok, pessoal. No horário apropriado aos reclusos de sua religião, pessoal. Não a todos os reclusos. Lembrando, pessoal, que nós temos aí, né, a liberdade de religião, a liberdade de crença, e o Brasil por si só, dentre outros, também é laico, né? Então a gente tem que respeitar a religião de cada um. Então se você detém aí, se você professa uma fé, esse pastor que professa uma fé diferente da sua, né, por hora aí, ele não vai estar aí chegando até você, porque eu respeito a crença de cada um. Então nesse caso específico aqui da questão número 2, está incorreto, porque ele vai estar fazendo aí essas visitas, né, todas essas visitas pastorais, as doutrinas aí, aos que forem da sua religião, pessoal. Não a todos os reclusos. Ok? Então essa questãozinha número 2 aí está incorreta. Partamos para a questão número 3. O pedido explícito de um recluso de que seu cônjuge ou parente mais próximo não seja informado em caso de doença ou ferimento deve ser respeitado. Questão número 3, valendo a sua aprovação. A questão está correta, está incorreta, pessoal. O que nos cabe julgar aí? Partamos para o gabarito. Questão número 3, pessoal, regra 69. O pedido explícito de um recluso de que seu cônjuge ou parente mais próximo não seja informado de um caso de doença ou ferimento deve ser respeitado. Então, pessoal, um princípio aí, que ele é expresso aí nas regras de Mandela, se por acaso tiver lá um detento, tiver um condenado, ele estiver passando mal, um ferido, quaisquer que sejam as enfermidades, ele deve ser respeitado, né, a pedido aí desse detento, que não seja repassado para os seus parentes, tá? Então, é um direito aí que foi assegurado aí pela regra 69 das regras mínimas da ONU para tratamento de pessoas presas. Partamos para a questão número 4. No caso de doença crítica de um parente próximo, cônjuge ou companheiro, o recluso deve ser autorizado, quando as circunstâncias permitirem, a estar junto dele, quer sob escolta, quer só, ou a participar do seu funeral. Pessoal, acerca aí dessa saída do preso aí para circunstâncias aí de doença, né? de algum falecimento. Será que a regra de Mandela está de acordo aí com esse texto aí, da nossa questão de número 4? Então pause o vídeo se necessário for, nós partamos para o nosso gabarito. Correto, pessoal. Regra 70. No caso de doença crítica de um parente próximo, cônjuge ou companheiro, o recluso deve ser autorizado quando as circunstâncias permitirem, tá, pessoal? Quando tem essa ressalva aí, tá? A estar junto dele, quer sob escolta, quer só. Questãozinha marota aí, pessoal, ó, ou participar do seu funeral. Então, se a questão vir para você lá, as regras de Mandela dispõem aí, dentre outras, que mediante uma doença crítica de um parente próximo ou cônjuge do recluso, ele poderá, quer sob escolta ou só, a participar do seu funeral. E aí você marca o xão lá, incorreta. Pessoal, ó, tá aqui expresso, tá? Leve o artigo 70, a regra 70 para sua prova, pessoal. Ok? Então, nossa questão de número 4 está correta. Quando os reclusos são transferidos de outro para outro estabelecimento, não devem ser vistos, de forma alguma, pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas para proteger de insultos, curiosidade e de qualquer tipo de publicidade. Questão de número 5, pessoal, acerca aí dessa transferência. A regra diz para nós aí que não deve ser visto de forma alguma pelo público, nem devem ser tomadas medidas apropriadas aí para proteção. Questão número 5. Partamos para o gabarito. Incorreto. Regra 73, inciso 1. Fala, pessoal, que quando os reclusos são transferidos de um para outro estabelecimento, devem ser vistos o menos possível pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas para proteger de insultos, curiosidade, qualquer tipo de publicidade. Então a publicidade vai ver, né, pessoal? Não tem como, né? De cada vez vai sair lá determinado, ele vai fazer uma audiência de custódia. Ele vai fazer, por exemplo, vai no fórum, fazer lá, vai estar junto no fórum. Não tem como deixar de ser visto, né, pessoal? Vai ter um desembarque, um embarque.
Então toda essa logística do translado aí é inevitável a gente seguir aí o que a questão número 5 dizia pra gente. Não deve ser visto de forma alguma. Então acaba sendo impossível, né, pessoal? Na medida do possível, isso é assegurado aí, mas como dever, né, uma restrição aí imposta, é complicado. Então, questão de número 5 está incorreta. Questão de número 6. Todos os membros do pessoal devem, em todas as circunstâncias, comportar-se e desempenhar suas funções de maneira que seu exemplo tenha boa influência sobre os reclusos e mereça o respeito destes. Questão de número 6. Acerca das regras mínimas da ONU para tratamento de pessoas presas, julgue essa assertiva, pessoal, que nos cabe aí considerar. Tá certo ou tá errado essa assertiva? Acerca do membro do pessoal. Tá lá nas regras fala os membros, o pessoal, não coloca, eles não definem, né? Eles não são bem específicos, não. Então partamos aí para a questão número 6. Regra 77, pessoal. Todos os membros do pessoal devem, e em todas as circunstâncias, comportar-se e desempenhar suas funções de maneira que seu exemplo tenha uma boa influência e mereça o respeito destes. Então, pessoal, relativo aí à regra 77, fala assim, que nas circunstâncias aí, todas, que o pessoal aí, os membros, né, deve comportar-se e desempenhar suas funções de maneira que tenham boa influência e exerça exemplo aí sobre os reclusos, e assim mereça o respeito destes. Então, nossa questão de número 6 está correta, pessoal. Partamos para a questão de número 7. As unidades prisionais são obrigadas a incluir um pessoal suficiente de especialistas, tais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores e instrutores técnicos. Pessoal, questão número 7 fala que as unidades prisionais são obrigadas a incluir um pessoal suficiente, especialistas, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores, instrutores técnicos. Partamos para o nosso gabarito de questão 7. Pessoal, está incorreto. Na medida do possível, tá? Deve ser incluído esse pessoal aí suficiente. Especialistas, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores, instrutores técnicos. Pessoal, sempre leve para sua prova, como eu já tenho dito anteriormente nos outros vídeos, e como é sabido já por muitos, a regra de Mandela não cerca, pessoal, as coisas, não. Ela não vai querer estancar, não. Ela não vai querer concentrar informação, ela não vai querer ser precisa nisso, não. Ela sempre deixa muito aberto, muito vago, subjetivo. Então, na medida do possível. É igual aquilo, pessoal. Às vezes vai chegar aqui no Brasil, um país que está, né, em condições de desenvolvimento, vai conseguir atender aí 70% dessas regras. Vai chegar no outro país, 50% das regras vão ser atendidas. Aí chega no lugar que nem 20%, 30%. Então, pessoal, não tem como, é na medida do possível, entendeu? Sempre que se julgar aí a conveniência do local onde vai ser aplicada essas regras, que vai ser observados os requisitos, entendeu? Então é importante vocês atentarem para as questões de prova. Quando for muito fechado, a regra de Mandela estabelece que o preso deverá fazer e ponto. Cuidado com essas questões, porque pode ser aí uma pegadinha para você cair. Então é na medida do possível, pessoal. Bacana? Regra 78, inciso 1. Questão de número 8. Deve haver um sistema duplo de inspeções regulares no estabelecimento de serviços prisionais. Inspeções internas ou administrativas, conduzidas pela administração prisional central, e inspeção internas, conduzidas por um órgão independente da administração prisional, que pode incluir órgãos internacionais ou regionais competentes. Pessoal, falando aí sobre essa dupla jurisdição aí de inspeções. A regra de Mandela traz para a gente, se expressa em seu texto, pessoal. A questão aí, número 8, está de acordo aí com as regras mínimas? Partamos para o gabarito, pessoal. Essa questão está correta, deve haver sim um sistema duplo de inspeções regulares e serviços regulares, pessoal. E vai ser interno e externo, tá? Os internos serão pela administração, conduzidas pela administração prisional central, e as externas, pessoal, por um órgão independente da administração prisional, que pode incluir órgãos internacionais e regionais competentes. Pessoal, isso foi inovação, tá? Legislativa. Inovação não, porque nós já estamos em 2021, né? 2022 já, praticamente a porta aí. E 2015 que foi inserido aí essa dupla jurisdição aí de suspensão, tá? Interna e externa. Então é uma coisa que, quando foi feito as regras de Mandela, isso não foi imposto,
Mas aí como havia, né, burlava-se muito, os direitos não estavam sendo assegurados, aí criaram esse regime duplo de inspeções. Então o interno é uma, agora o externo é coisa maior, pessoal. Aí chega em cima, e aí vê mesmo, escuta, você pode perceber que a partir dos artigos 83 em diante, fala-se muito de ouvir o preso e tal, então essa auditoria é feita externa e aí é uma coisa independente. Eles vão criar também aí algumas competências aí para que seja adotada aí pela administração, se tiver irregularidades. Bacana, pessoal? Então, a questão número 8 aí está correta. Partamos para a questão número 9. É desejável que nos estabelecimentos prisionais fechados a individualização do tratamento não seja prejudicada por um número demasiado elevado de reclusos. Em alguns países, entende-se que a população destes estabelecimentos não deve ultrapassar 500. Questão número 9. Acerca da lotação aí dos presídios, pessoal, dos estabelecimentos prisionais, a regra de Mandela fala pra gente que em alguns países entende-se que a população desses estabelecimentos não deve ultrapassar os 500. Pause o vídeo, se necessário for, troque uma ideia com a questão, pois nós partamos para o gabarito. A questão está correta, pessoal. Aí, como sempre, é desejável que nos estabelecimentos prisionais fechados, a individualização do tratamento não seja prejudicada pelo número demasiado elevado de reclusos. Em alguns países entende-se que a população dos estabelecimentos não deve ultrapassar 500. Então você vê que a imparcialidade. Em alguns países entende-se, tá, que a população não deve ultrapassar os 500. Então, ou seja, em alguns, tá, é entendido, né, pode ser observado, é facultado. Tanto que essa regra não cabe, né, pessoal? Aqui é o Brasil aqui, né? Onde cabe 100, você tem 200, né? E sempre cabe mais um. Então, infelizmente, totalmente incoerente, né? Você tem que entender essas questões, pois muitas das vezes o governo não consegue atender as demandas do sistema. Mas aí, nossa questão de número 9 trazia pra gente aí como gabarito correto, pessoal. Questão de número 10. As regras mínimas da ONU para tratamento de pessoas presas não previu a concessão de elogios ou regalias em seu texto. Pessoal, questão número 10 fala aí que não há previsão acerca da concessão das regalias e elogios. Pause o vídeo, se necessário for. Partamos para o gabarito. Está incorreta. Regra 95. Há que se instituir em cada estabelecimento um sistema de privilégios adotados às diferentes categorias de reclusos e aos diferentes métodos de tratamento, com o objetivo de encorajar o bom comportamento, de desenvolver o sentido da responsabilidade, estimular o interesse e a cooperação dos reclusos e seu próprio tratamento. Então, pessoal, é exatamente isso aí, esses privilégios, essa concessão de benefícios. Aí você dá uma visita extraordinária aqui, conforme o REMP regulamentou isso. Aí é uma televisão, é um rádio. Então, tudo isso tem sido observado aí também pelas regras de Mandela, ok? Regra 95 aí, pessoal. Importante levar para sua prova. Questão número 11. Dentro dos limites compatíveis com a seleção profissional apropriada e com as exigências da administração e disciplina prisional, os reclusos devem poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer. Questão de número 11, pessoal. Cerca do trabalho do preso. Essa questão está de acordo? Pause o vídeo, se necessário for. Partamos para o gabarito. Regra 98, inciso 3º. E aí, pessoal, novamente, dentro dos limites compatíveis, ele nunca vai dar cartada. A regra nunca vai dar tiro, ela nunca vai fechar, ela nunca vai ser imperativa, pessoal. Ok? Então tá aqui, dentro dos limites compatíveis, com uma seleção profissional apropriada e com as exigências da administração e disciplina prisional, os reclusos devem poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer. Ok, pessoal, beleza? Se a gente tira aqui dentro dos limites compatíveis, e aí você já vê que já fica mais pessoal, né? E a regra é muito impessoal, é muito generalista, pessoal. Bacana? Questão de número 12. O interesse dos reclusos e a sua formação profissional não deve ser subordinados ao desejo de realizar um benefício financeiro por meio de trabalho prisional. Questão de número 12, pessoal. Valendo a sua aprovação. Essa questão está de acordo? Ela está incorreta, pessoal. Responda essa questão. Nós partamos para o seu gabarito, pessoal. Correto. Regra 99 aí, inciso 1º, o interesse do recluso e a sua formação profissional não deve ser subordinado ao desejo de um benefício financeiro por meio do trabalho prisional. Então é óbvio, né, pessoal? Então, tipo assim, muitas das vezes você vê que a regra mesmo estabeleceu aí na nossa última questão aí, quando, né, for conveniente, se necessário,
o preso pode escolher o local de trabalho. E nesse caso também ele não pode ter esse benefício aí de ser financeiro. Não tem porquê, né? Ele vai cumprir a pena dele lá, né? Então o dever dele aí, inicial, é cumprir a pena, subsidiar o trabalho. Então não tem de que se falar aí nesse benefício financeiro aí por meio do trabalho prisional, não. Ok, pessoal? Então, à medida que a nossa questão estava de acordo com a literalidade do texto, ela está correta, pessoal. As horas diárias e semanais máximas de trabalho dos reclusos devem ser fixadas por lei ou por regulamento administrativo. Entende-se por horas diárias de trabalho aquelas que não ultrapassem 6 a 8 horas. Questão de número 13, pessoal. Acerca das horas aí do trabalho do preso, valendo a sua aprovação. Questão de número 13 está incorreta, pessoal. E aí essa questão, ela dizia pra gente lá, ela diz pra gente, na verdade, em seu texto, na regra 102, inciso 1, que as horas diárias e semanais máximas dos trabalhos dos reclusos devem ser fixadas em lei, pessoal, ou por regulamento administrativo, tendo em consideração as regras e costumes locais, respeitantes ao trabalho dos trabalhadores em liberdade. Então, pessoal, essa questão de 8 a 6 horas aqui, isso foi uma pegadinha marota que eu coloquei aí, por incauto, por desprovido aí da lei, da regra de Mandela. Então, pessoal, diante dos costumes locais, novamente, tá? A regra não especifica, a regra não denomina, ela não limita. Ok, pessoal? Então, nossa questão de número 13 está incorreta. Questão de número 14. Será sempre dada à pessoa detida preventiva a oportunidade de trabalhar. Mas esta não será obrigada a fazê-lo, ok? Se optar por trabalhar, não será remunerada. Questão número 14, pessoal, acerca dos presos preventivos. Essa questão está de acordo, mas está incorreta. Partamos para o gabarito. Questão número 14 está incorreta, pessoal. Regra 116. Será dada à pessoa detida preventivamente a oportunidade de trabalhar, mas esta não será obrigada a fazê-la. Se optar por trabalhar, será remunerada. É a questão do preso provisório, né, pessoal? O preso provisório não fica obrigado, né? Se ele quiser, né, trabalhar, é facultado a ele essa possibilidade de trabalho. Mas aí a regra fala pra gente que se optar, será remunerada. Nossa questão dizia que se ele optasse, não seria remunerada. Aí de forma alguma, né, pessoal? Então está incorreta. Questão de número 14. Questão de número 15. Questão derradeira, pessoal. Essa é a nossa última questão aí, nossa questão de número 15. Mas aí, se somar os demais conteúdos aí destas regras, nossa questão de número 45, pessoal, ok? A pessoa detida preventiva deve ser autorizada a ser visitada e a ser tratada pelo seu médico pessoal ou dentista, se existir motivo razoável para o seu pedido e puder pagar quaisquer despesas que incorrer. Então, novamente, acerca do preso preventivo, pessoal, fala aí que se há questões aí relativas ao médico, ao dentista, será que ele pode sim fazer isso aí, pagar do bolso dele, caso ele tenha essa condição, possa ser tratado pelo seu médico? Questão número 15, nossa derradeira questão, pessoal. Está correto. A nossa regra 118 fala que a pessoa detida preventivamente, é a preventiva, tá, pessoal? Lá fala das pessoas que foram detidas preventivas. Lá fala também dos presos civis, que é aqueles, né, que de alguma forma aí, que a legislação local prevê a falta de pagamento de alimentação, que é os presos civis, não os penais, por delitos penais. E fala também dos preventivos, que é os provisórios. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a ser visitada e a ser tratada pelo seu médico pessoal ou dentista, se existir motivo razoável para seu pedido e puder pagar quaisquer despesas que incorrer. Então, questãozinha aí, final está de acordo, pessoal. Então, lembrando aí que a regra 118 traz expressamente aí em seu texto. Pessoal, então, concernente aí às regras de Mandela, findamos por aqui 122 regras, pessoal. Fora os seus incisos aí, que nós examinamos, trazemos aqui, fizemos aí mineramos aí as melhores questões para que você possa estar recebendo um conteúdo aí para no dia da prova, pessoal, acertar as questões. É isso que nós trabalhamos, nós lutamos para isso. É a necessidade aí do canal, pessoal. Ok? Então, desde já agradecemos a todos. Valeu aí, sucesso nessa caminhada. Deus é conosco. Vamos arrebentar, pessoal. Valeu.